Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia. Então, queridos, para mim é um privilégio, um prazer estar aqui, ver a casa cheia, né? Que bênção, que coisa maravilhosa. E compartilhar da palavra é aquilo que nosso coração anseia e deseja. Amém? Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça para que possamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós colocamos diante de você os nossos corações para receber da influência da tua palavra. Cremos, Senhor, Pai, que ela é poderosa para transformar as nossas vidas, nossa família e o nosso lar. Eu declaro, Pai, uma atmosfera favorável nesse lugar, para que o fluir do teu Espírito possa transformar o nosso ser de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o pastor me comissionou nessa manhã para falar um pouco com vocês, como ele falou, sobre integridade. E é um dos valores do nosso ministério. E é algo muito precioso, não só para o ministério, como corpo, organização e igreja, mas também para você como indivíduo. Você como indivíduo tem uma responsabilidade, né? A palavra diz que ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. E você sabe muito bem que você não pode fazer o seu ide de qualquer forma, de qualquer jeito. Não dá, porque você está representando alguém. E porque você está representando esse alguém, você precisa fazer de uma forma excelente, representando ele de uma forma que seja dos valores dele. E você vê em toda a Bíblia o Senhor falando claramente, desde o Velho Testamento, e se cumpre em Jesus. E ele fala que aqueles que desejam as promessas vindouras precisam ter integridade. Precisamos ter integridade. Mas em Salmos 1, verso 1, fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No verso 2 fala: antes o seu prazer está na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí no verso 3 ele fala algo, ele diz: ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, junto a corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e suas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, quando a gente vê Davi escrevendo esse salmo, a gente entende que estarmos com a palavra, estarmos inseridos na palavra, nos torna como aquela árvore. Mas eu fico refletindo muitas vezes que esses frutos que são representados nessa árvore, por estar conectado a um lugar que flui essa água, faz muito bem esse papel de também estar conectado a uma visão. Porque quando eu não estou conectado a algo e a alguém, eu não tenho como ser influenciado e dar o fruto devido. Por quê? Porque o exemplo, ele é muito importante, mas ele só é pego por associação. Eu queria que o pessoal colocasse a primeira imagem, para você entender um pouco sobre os valores do ministério e a gente entrar um pouco na parte de integridade. O nosso ministério, no ano de 2017, ou seja, anos após a partida do pastor Bud, o pastor Bud partiu em 2013, mas em 2017, por direção da diretoria e por clareza, eles começaram a desenhar os valores do ministério. Ou seja, não é algo antigo, é algo um pouco mais recente. E dentro desses valores, eles lá foram desenhar e eles começaram a pontuar a vida de fé, unidade, amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor do Espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. E todos esses apontamentos e valores, eles se espelhavam naquilo que eles tinham como valores de uma visão específica. Quando eles desenharam aqueles valores, foi visível que esses valores via de uma visão que foi dada ao pastor Bud. E esses valores, eles são como o fruto dessas árvores. Se você está nessa visão, nessa unidade de levar a palavra da fé e o amor, esses frutos
precisam estar visíveis na sua vida, porque você é uma árvore que está plantada junto a ribeiros. O ribeiro é como um rio que flui essa água. A visão é como essa água que está nesse rio. E se você está plantado junto a essa água, junto a essa visão, esses frutos estão na tua vida. Vida de alegria, vida de fé, unidade de amor, alegria, integridade. Sabe, Pastor Bud, lá em 90, quando ele começou o Verbo da Vida em Campina Grande, ele começou as suas pregações. Quando ele começou as suas pregações, ele foi numa escola, e foi as primeiras pregações como Verbo da Vida, e ele foi numa escolinha. A gente até tem hoje até o primeiro púlpito, porque era uma mesinha azul que ficava de carteira de sala de aula antigamente. Hoje em dia a carteira é com aquele braço, né? Você escreve, mas o pessoal mais antigo, eu não sou tão antigo, mas vai lembrar que era uma cadeirinha e uma mesinha que você puxava e entrava dentro da mesinha. Pronto, aquilo ali foi o primeiro púlpito do Pastor Bud. E ele pregou numa escola de ensino berçário, educacional básico, né, de infantil. E quando ele terminou de pregar, ele chamou a dona da escola e disse: olha, foi arrecadado, teve os dízimos e ofertas, foi tudo arrecadado recurso. E na hora que ele recebeu aquele recurso, ele chamou a dona da escola e disse: olha, eu quero que você fique responsável pelo dinheiro. Sabe, isso demonstra um caráter e integridade, porque ele, como o pastor, ele como responsável pela visão, ele entendia: eu não posso ficar com recurso, eu preciso ser transparente. Agora deixa eu te dizer algo, não era um homem estudado, não é um homem que passou pelo Interagir, nem pelo Negócio é Crer em Campina Grande, não, era um homem que era um caminhoneiro, típico. Quando você vai nos Estados Unidos, o lugar que ele nasceu, ele era conhecido como caipira, um homem sem instrução, mas que tinha uma visão muito além, porque muitas vezes a gente pode não saber natural, mas o sobrenatural nos capacita. Os frutos da palavra nos capacita. Quantas e quantas vezes você não sabia fazer algo e você orou? Você orou e você soube fazer. Porque quando você está inserido na visão, com os olhos de Deus, você é como árvore plantada junto a ribeiros. Sabe, é interessante porque o Pastor Bud, ele sempre prezou muito por andar segundo o que a palavra diz, ser guiado pelo Espírito, ter uma vida de fé. Aí você fala: ele era americano, era fácil. Não, ele desenvolveu, ele cresceu em maturidade, como você. Não existe diferença. Não existe diferença da sua vida para a dele quando chegou. Ele se desenvolveu, ele creu para as coisas acontecerem. Mas quando ele estava em Campina Grande, ele sofreu uma grande perseguição. Ele sofreu uma grande perseguição por pessoas que tinham canais de televisão e outros fatores. E as pessoas chegavam para ele, a igreja já estava crescendo, porque a palavra era pregada de uma forma tão veemente que os meninos diziam que naquele tempo, enquanto mais ele era perseguido, mais milagres aconteciam dentro da igreja, mais as coisas favoreciam. E aí chegou um certo irmão que chegou para ele, esse irmão era advogado, chegou assim: pastor, por que a gente não aciona esse pessoal na justiça? E o pastor disse: não, rapaz, eu não preciso lançar pérola aos porcos. Não sou eu que me justifica, é o próprio Senhor. Deixa eu te falar lá algo. Pessoas se levantavam para jogar pedra naquela árvore, uma árvore que estava plantada junto a ribeiros. Mas, meu irmão, quando uma árvore está plantada junto a ribeiros, junto ao que o Senhor chamou para fazer, ela se torna uma árvore frondosa, onde pessoas vão enxergar frutos, onde pessoas vão enxergar a sombra, onde pessoas vão ter ali como um lugar de descanso, onde as pessoas vão enxergar ali um lugar de refrigério, porque esse é o papel de uma árvore. As pessoas podem jogar pedra, mas aquela árvore não vai ser afetada. Quando você tem a convicção do que você foi chamado para fazer, meu irmão, não há nada que possa afetar.
o fluir dessa visão de Deus para a tua vida. Amém? Mas focando em integridade, a gente deu essa conotação, a gente enxerga esse caráter, essa característica, esse valor de uma forma plena e até mais elevado do que as outras que eu coloquei, porque sem integridade não tenho como ter nenhuma outra vida, nenhum outro valor. Sem integridade você não consegue ter alegria, você não consegue ter paz. Sem integridade você não consegue alcançar uma vida de fé, unidade e amor, uma vida excelente. Porque integridade, ela é a raiz de todos os nossos valores. Ela deve ser a raiz da vida de um cristão. É interessante que a definição de integridade, ela quer dizer muito sobre uma qualidade que revela honestidade, sólidos princípios morais, retidão e pureza. Uma definição prática do dia a dia de uma pessoa qualquer que o dicionário dá, mas ele já deixa claro uma honestidade, sólidos princípios morais. Ou seja, uma pessoa que está firmada com base naqueles princípios morais. Ou seja, eu posso ter princípios morais errados, se são princípios e são morais e está errado, já não é mais moral. Você precisa estar dentro daquilo que é o plano da soberana vocação de Deus para a sua vida. E sem princípios, não dá. Não dá. É interessante que quando a palavra de Deus ela começa a ser pregada, uma pessoa é nova convertida, a primeira coisa que a pessoa começa a perceber são as mudanças morais que ela tem que começar a mudar na vida dela. Não foi assim com você? Sim. Vou te dar um exemplo. Eu me converti no meio da minha adolescência, de 13 para 14 anos, e eu fui influenciado numa região onde o pessoal falava muito palavrão, tudo. Quando eu me converti, naturalmente algo dentro de mim, cara, você precisa parar de falar palavrão. Você precisa mudar um pouco o jeito como você fala, como você se veste, como você se comporta. Por quê? Porque aquilo não faz parte dos princípios morais do que a palavra está dizendo ao meu respeito. Então essa mudança ela vai surgindo de dentro para fora, através do Espírito Santo, porque agora você tem princípios da própria palavra. O Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. Nesse conceito de mudança interior, você aceitou Jesus, naturalmente as coisas vão mudando e você nem percebe. Talvez quando você aceita Jesus, você que era careca não vai ter cabelo, nem você que era feio vai ficar bonito, meu irmão, mas por dentro, por dentro mudou. Por dentro mudou. Por dentro você não é mais o mesmo. Por dentro agora você tem o Espírito de Deus, e Ele vai te fazer andar em caminhos retos. Ele vai te fazer andar em caminhos justos. É interessante que o pessoal que está tendo aula aqui comigo no Rema, a gente está estudando muito o Velho Testamento, e a gente vê a dificuldade que o homem tinha no Velho Testamento para cumprir o que era o propósito de Deus, a lei lá. Mas quando você vem para o Novo Testamento, se torna fácil. Por quê? Porque agora você tem a natureza do próprio Deus dentro de você. O Espírito Santo te marca para que você possa ter um caminho diferente daquele povo. Amém. Se torna fácil. Só basta estar cheio. Amém. Se torna fácil. É interessante que a integridade na vida do homem é como as raízes de uma árvore frondosa. Bota para mim a segunda imagem, por gentileza. E aí está uma árvore. Deixa eu te dizer algo. Existem árvores que podem não ter raízes frondosas, e com um vento essas árvores vão cair. Mas quando eu ando em integridade, meu irmão, quando eu ando em integridade, eu sou como uma árvore que tem as raízes profundas, que o vento da circunstância vai dar, vai bater, vai chegar para todo mundo. Se você não... Rafa, se você está dizendo que circunstância vai chegar na minha vida, não sou eu não, a própria palavra de Deus fala.
Jesus disse: vai haver circunstâncias, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, vai chegar. Mas ele já diz assim: tem calma, eu já venci, eu vou estar lá com você. Mas se eu não estiver firmado, com integridade, meu irmão, o vento vai soprar e eu vou cair. O vento vai dar e eu vou cair. Porque quando eu estou andando em integridade, as portas de emprego são abertas, promoções chegam. Quando eu estou em integridade, o meu chamado, o ministério que o Senhor tem proposto para a minha vida, a minha vocação, chega. Quando eu estou em integridade, ela confirma aquilo que eu estou fazendo dentro da minha casa, o meu secreto. Ela confirma a minha vida de oração. Irmão Reagan fala no seu livro Curso de Oração, ele diz: olha, é impossível o cristão que está vivendo uma vida no Espírito não orar e Deus não realizar. Por quê? Porque quando você vive uma vida no Espírito, meu irmão, o que você ora não é a sua vontade, é a vontade de Deus, e Ele vai realizar. Mas você só consegue viver uma vida no Espírito com integridade. É impossível você viver uma vida no Espírito sem integridade. É impossível. O primeiro passo para se viver uma vida no Espírito é a integridade. Amém? A integridade é o que nos vai manter de pé. É ela. É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala sobre integridade. Abre comigo lá em 1 Coríntios 1, verso 2. Nós vamos ler 1 Coríntios 1, 2, depois 1 Tessalonicenses 5, 23, porque ele ratifica tudo aquilo que ele está falando também aos Coríntios em Tessalônica. Ele fala assim, 1 Coríntios 1, 2: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, todos e que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. É interessante que ele fala aos santificados em Cristo Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, eu vou ler na versão NVT, e ele fala o seguinte: e agora, os que o Deus da paz os torne santos, ou os santifique em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, ele fala dois pontos importantes aqui. Ele fala lá em Coríntios aos santificados, em Tessalonicenses ele volta a falar que o Deus da paz os torne santos, ou os santifique. Ele está falando sobre a obra que Cristo Jesus fez na minha e na tua vida nesse momento. Ele está dizendo aos santificados, aos que são santos, eu e você nos tornamos santos através de Cristo Jesus. Não é mais encontrado pecado em mim e você. Nós somos lavados. A Bíblia diz que nós lavamos as nossas vestiduras na água cuja flui do trono e do Cordeiro de Deus, do próprio Jesus. Amém? Nós entendemos muito bem o poder que o sangue de Jesus tem de nos limpar e nos redimir. E é esse ponto que ele está falando aqui. Mas em Tessalonicenses ele fala um outro conceito. E ele fala, olha só, ele fala sobre o espírito, a alma e o corpo, que sejam mantidos irrepreensíveis. Essa palavra mantidos, ela está sendo apontada de uma forma de ser guardado e conservado. Então ele aponta um outro papel. Ele diz, olha, vocês são santos pela obra que Cristo Jesus fez, mas agora vocês precisam se manter santos, serem guardados. Ou seja, é um papel meu. Me santificar, para que eu seja encontrado da forma que Cristo Jesus me fez. Limpo, puro. Então ele traz esse papel, essa diferença. O nosso papel de se manter santo, de estarmos nessa condição de permanecermos puros, limpos e íntegros perante o que Jesus fez na obra da cruz do Calvário. Amém?
É interessante que em Eclesiastes 7:1, ele fala: melhor é a boa fama, ou seja, melhor é a reputação do que a unção. Não está desprezando a unção não, meu irmão. Não está desprezando a vocação, o chamado, não. Mas ele está dizendo: é melhor que você seja encontrado íntegro. Sabe, a palavra de Deus, ela não vai mudar. E eu queria que o pessoal colocasse a próxima imagem. A palavra de Deus, ela não vai mudar. Ela sempre vai ser limpa. Ela sempre vai ser encontrada num estado de pureza. Nunca, a palavra de Deus nunca trará alguma coisa correlacionada a estar suja, impureza. Isso aqui é uma nascente de um rio. Você provavelmente vai conhecer esse rio quando eu passar a próxima imagem. Mas a nascente desse rio é um local puro, de pureza, assim como a palavra de Deus é algo puro, algo transparente, algo que é potável, algo que dá para ser consumido. A palavra de Deus sempre vai trazer essa pureza. Pode passar a imagem. Mas nós somos o caminho, cuja palavra de Deus, ela é pregada para os quatro cantos dessa terra. Isso aqui é uma imagem de um rio chamado Rio Tietê. Muitos de vocês conhecem. As suas nascentes são limpas. Até hoje a sua nascente é limpa. Existe um parque de preservação da nascente desse rio. Mas no decorrer do caminho desse rio, ele é poluído. Meu irmão, não dá para que eu e você estejamos no meio do caminho, impedindo que a palavra de Deus seja pregada de uma forma pura. Uma certa vez, um homem estava numa represa e ele trabalhava numa fornecedora de água. E lá onde ficava a reserva desse rio, do armazenamento da água, lá a água estava em boa condição. Mas quando a água estava chegando nas torneiras de casa, essa água estava impura, imprópria. E eles foram verificar, foram ver toda a manutenção, e eles observaram que com o tempo os canos começaram a se desgastar, o material dos canos começou a oxidar, e aquela oxidação estava levando a impureza pela água, fazendo com que na ponta a água se tornasse imprópria. Sabe, muitas vezes eu e você somos esse cano. Na verdade não é muitas vezes não, nós somos esse cano. O Senhor, Ele colocou dentro de nós um rio de águas vivas, que fluem do trono de Deus. Ele também vai fluir através da nossa vida, para a vida daquelas pessoas que precisam receber a Cristo Jesus. Mas se eu e você somos esse cano, somos esse caminho, nós não podemos fazer com que as águas do rio sejam poluídas. Não podemos fazer com que as águas do rio de Deus cheguem no lugar devido, de uma forma que não possa dar de beber para quem tem sede. Não dá. Não dá, meu irmão. Porque a unção sem integridade é como essa água poluída. Sabe? Água poluída você pode até tomar, e talvez vai matar a tua sede naquele momento, mas ela vai te causar danos sérios para o futuro. Vai matar algo que você estava naquele momento, é a sede, mas ela vai te gerar problemas a longo prazo, meu irmão. Vai te gerar problemas. Repita aí comigo. Eu sou o cano, que leva a água. Você é o transporte da palavra de Deus. Sabe? A unção, ela vai te levantar. E às vezes a unção vai te levantar de uma forma rápida, meu irmão, que às vezes você vai dizer, não tem como explicar numa condição natural.
mas é a integridade que vai sustentar. Sabe, quantas e quantas vezes, o pastor sabe bem disso, hoje muitas vezes a gente vai falar, qual é a sua profissão? E a pessoa vai dizer, sou pastor. Aí o pessoal, vixe, é pastor, olha só. Porque por muitos não andarem de uma forma íntegra, denegriu a imagem do que era a responsabilidade de ser o mensageiro de Deus. Meu irmão, pessoas que tinham chamado, tinham propósito, foram convocadas, comissionadas, vocacionadas por Deus para fazerem algo, e era algo que realmente era a vontade de Deus, mas por não estarem em integridade, mancharam a reputação e a boa fama. Quantas vezes você já ouviu dizendo, um empresário que quer contratar um funcionário dizendo, é crente? Não quero contratar crente não. Porque lá no trabalho o crente só fica conversando, porque lá no trabalho o crente só fica querendo evangelizar, fica querendo fazer outras coisas, mas o trabalho que é bom ele não faz. Você está manchando a boa fama e a boa reputação. Enquanto muitas vezes dizia, eita, é um crente, eu quero é ele, rapaz, porque ele dá resultado. Porque depois que eu coloquei um crente dentro da minha empresa, meu amigo, o negócio avançou, prosperou, cresceu. Porque aonde as plantas dos nossos pés estiverem, ali haverá provisão. Tudo que nós colocamos a mão, a palavra fala que prosperará. A palavra está lançada a respeito de algo, mas se você não for o bom cano, você vai manchar a água que vai chegar na ponta. Porque muitas vezes a gente pensa só sobre aqueles que levam a palavra, as boas novas. Não, você é cristão, meu irmão, você é cano também. Alguém precisa beber da água que jorra da tua vida. Como está essa água? É interessante que quando a gente começa e aceita Jesus, a gente precisa mudar os nossos comportamentos. E às vezes são coisas até que são lícitas, tá? Vou te dar um exemplo meu, pessoal. Na minha casa, eu aceitei Jesus, eu deixei lá fora, eu pensei que era alguma coisa, microfone. Eu aceitei Jesus. Jesus mudou minha casa, mudou a minha família, mas eu aceitei Jesus já numa idade onde eu sou o mais novo da minha casa e os meus irmãos são mais velhos, eles já tinham saído de casa. Eu consegui alcançar o meu pai e a minha mãe. Meu pai e minha mãe fizeram rema, eles mudaram a vida, a forma de pensar, mas meus irmãos não. Meus irmãos são cristãos, mas não são evangélicos. E uma certa, para você entender, estou contextualizando para você entender um pouco. E uma certa vez, não sei como é que se chama aqui, né? Mas a gente estava na casa dos meus pais. E aí na casa dos meus pais é uma rua um pouco movimentada. E aí passou um motoqueiro. E a gente fala lá, cortar giro. Vocês sabem o que é? O homem vai saber o que é isso. Ele sai fazendo aquele barulho na moto, pam, 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 e pá, pá. Aí, ou então empinando. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, há uma queda. Você já pensou? Não fui só eu tenho certeza que você já pensou nisso também. Há uma queda. É lícito? No momento talvez fosse. Há uma queda. E aí a minha irmã, que é católica, fez, eita crente. Rapaz, depois daquilo eu me atentei a algo. Eu disse, cara, eu preciso mudar o meu comportamento se eu quiser alcançar eles. Eu não posso tratar eles, porque se eu estivesse falando talvez com você aqui, você ia rir, você ia dizer, não é, rapaz, porque você entende o conceito. Mas se eu quero alcançar alguém, meu comportamento não pode ser diferente. Não dá. Não era um pecado, não era nada demais, mas eu precisava mudar o meu comportamento perante eles. Algo lícito, mas que não era mais necessário, não me convém, mas mesmo sendo cristão. Abre comigo em 1 Samuel 15, verso 24.
E eu queria tratar um pouco mais com você sobre a unção e a integridade. E eu queria falar um pouco sobre Saul e Davi. 1 Samuel 15 verso 18, tá? Fala assim: enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Olha só, o Senhor vai, através de Samuel, diz a Saul o que ele devia fazer. E ele diz: destrua todos. Nos versos seguintes ele fala sobre destruir homens, mulheres, gado, rebanho, crianças. Ele diz: destrua todos os amalequitas. Ele deixa claro essa instrução sobre Saul. Só que no verso 22 fala assim: porém, Samuel diz: porventura o Senhor tanto tem prazer, isso é Saul falando para Samuel, tanto tem prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que as gorduras de carneiros. Verso 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejais rei. No verso 24 diz: disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha só, Samuel, ele não faz o que o Senhor mandou fazer: destrua tudo dos amalequitas. E ele diz: olha, eu pequei contra ti porque eu dei ouvidos à voz do povo. Samuel, naquele contexto, Saul, naquele contexto, ele vai lá, destrói os amalequitas, mas ele traz os despojos dos amalequitas e ele traz o rei dos amalequitas como prova do que ele fez. Mas o Senhor tinha pedido outra coisa. Ali naquele momento, nasce dentro do coração de Saul um desejo de orgulho mesmo, porque ele queria trazer o rei dos amalequitas para que ele visse, porque o rei era como um troféu, digamos assim. Você assiste filmes e um exército ele fica sem comando quando um rei é derrotado. Então naquele momento ele diz: olha, vamos destruir todo mundo, vai ficar o rei e os seus despojos. Enquanto Deus disse: olha, destrói tudo, acaba com tudo. Mas a atitude dele, ele chega e diz: olha só, Saul, eu fiz ofertas, eu fiz sacrifícios, eu fiz a presença de Deus, eu fiz como a unção, aquele momento. Mas Samuel diz a ele: não é mais importante fazer sacrifícios do que obedecer. Não é mais importante obedecer a palavra, obedecer ao que Deus te chamou, é mais importante. Ele está falando sobre e quem já teve aula de aliança de sangue vai entender, e os alunos vão entender também. Ele está falando sobre um sacrifício. Naquele momento ele não estava fazendo um sacrifício de pecado, ele estava falando um sacrifício de paz, um sacrifício para atrair a presença de Deus, um sacrifício de gratidão, como uma adoração. Mas ele está dizendo: olha, um sacrifício desse sem obedecer não tem valor. Não adianta eu vir para aqui, levantar meus braços em adoração, numa atmosfera de louvor e adoração, se eu não tiver com integridade, não vai subir ao Senhor como aroma doce e agradável. Glória a Deus. Porque para o Senhor é importante que obedeçamos. Amém. Da mesma forma nós vemos Davi. Salmo 51:10, Davi ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses ou não me rejeites da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Davi ele errou, Davi ele tinha pecado, mas a convicção de que estava errado e precisava consertar
estava dentro do coração de Davi. O alinhamento estava dentro do coração de Davi. Eu errei, mas eu preciso me corrigir. A Bíblia fala sobre arrependimento. Ele diz, olha, arrependimento, ela produz uma mudança genuína. Então é necessário que, assim como Davi naquele momento, Senhor, eu errei, eu pequei diante de ti. Ele não foi como Saul, que foi se justificar, foi se defender, porque o coração de Saul não estava mais no Senhor, estava nas coisas que ele conquistou, não com a força do seu próprio braço. Ele diz, olha só, seja rápido em se arrepender, como Davi, não retire de mim a tua presença, não se aparte de mim. Aí as pessoas olham para mim e fazem, Rafa, mas você não sabe onde eu nasci, onde eu me criei, de onde eu vim. Você não sabe o lugar onde eu nasci, na minha casa, no meu trabalho. Você não sabe o que o meu chefe tem pedido para eu fazer. Meu irmão, integridade tem que ser o centro da tua vida. Integridade tem que ser a mesma coisa do que como você respira. Você precisa exalar integridade. Sabe, Daniel, ele estava inserido num lugar, lá em Daniel 1, você sabe muito bem dessa história. Ele estava no lugar, rei Nabucodonosor levanta ele e Sadraque, Mesaque e Abednego para ficarem ali. Eles começam a fazer as coisas e eles começam a dar uma alimentação para esses 4 homens. Na verdade, 4 jovens ainda. E Daniel e eles resolvem não se contaminarem com o que era proposto. Amém. Eles vão contra um pedido do próprio rei. É tanto que o chefe diz assim, rapaz, você me coloca numa condição, mas eu vou fazer. E Daniel disse, olha, você vai ver que nós não vamos enfraquecer, nós não vamos ficar fracos. Pelo contrário, quando passou uma semana, 10 dias, como a Bíblia diz, eles eram os que eram mais formosos. Amém. Porque eles se mantiveram íntegros. Eles não se mancharam com o que o ambiente pedia. Sabe, a integridade vai te levar para lugares que você não conseguiria ir sozinho. Assim como Daniel foi levantado como governante sobre toda a província da Babilônia, a integridade vai te levar a lugares que você sozinho não conseguia. Uma certa vez um homem estava no supermercado trabalhando e ele era responsável por reposição dos alimentos. E a gerência daquele supermercado estava precisando de uma pessoa que se tornasse o gerente, que confere toda a mercadoria que é entrada no supermercado. E você sabe que num supermercado maior entra muita mercadoria diariamente. E eles precisavam de um homem que fosse íntegro, um homem que não roubasse o supermercado. E eles fizeram 6, 7 entrevistas e nenhuma pessoa foi apta para aquele lugar. E aí aquele homem que era o repositor era a última opção deles. Cara, vamos chamar ele, vamos fazer entrevista, não vai dar em nada mesmo, mas vamos chamar ele. E aquele homem foi fazer a entrevista e ele chegou diante do diretor do supermercado e falou, diante do diretor do supermercado, e o diretor do supermercado começou a perguntar a ele, dizendo assim, olha, a gente tem uma vaga para gerente de acompanhamento de todo o recebimento do supermercado, e para você seria bom, seria um aumento salarial, haveria uma promoção para você, isso ia ajudar você na sua casa, na sua família, mas eu queria te pedir algo. Quando você recebesse os engradados de bebida, lá na nota vai ter 17. Eu quero que você conste que recebeu 16 e uma você vai separar. Aí ele disse, mas diretor, é assim mesmo? Ele disse, não,
você vai fazer dessa forma. Você está fechado comigo? E ele disse: você pode me dar um tempo para pensar? Você pode me dar um instante para eu pensar? Aí ele disse: então vamos fazer o seguinte, amanhã pela manhã você me confirma o que você quer fazer. E aí ele foi para casa, um homem que era repositor, era cristão, e ele vai orar ao Senhor, e o Senhor fala a ele: se mantenha íntegro. Aquele homem volta no outro dia e ele pergunta: olá, diretor, tudo bem? O diretor diz assim: não sei ainda, você que vai me dizer se eu estou bem ou não. E aí aquele homem se senta e ele diz: diretor, eu quero te dizer algo, eu não quero essa vaga, porque eu sirvo a Deus e o meu Senhor não me deixa fazer algo que corrompa a minha integridade. Aquele diretor olhou para aquele homem e disse: você está contratado. Sabe por quê? Porque eu precisava de um homem de boa fama e de integridade para poder. Sabe, o Senhor vai fazer o sobrenatural acontecer, meu irmão. Promoções porque você está sendo fiel, íntegro. As coisas vão se mover diante de você. Você pode ficar de pé. O Senhor está te dando favor nessa manhã, te dando a oportunidade de dizer assim: olha só, talvez você não tivesse na condição de estar nesse ambiente, nessa atmosfera, porque você não estava talvez andando segundo o que eu te chamei para fazer. Mas existe um novo tempo, um novo caminho. E eu estou colocando no mar do esquecimento todas as coisas que você já fez, porque a partir desta manhã você é um novo homem, você é uma nova mulher. A partir desse momento, integridade vai exalar da sua vida. E eu queria te chamar aqui na frente, você que diz que o ambiente onde você vive, da sua casa, do seu trabalho, tem sido difícil. As pessoas não acreditam em você. E eu quero orar por você. O apóstolo Paulo, ele fala em Timóteo, na verdade ele fala para Timóteo, 1 Timóteo, ele diz: olha só, Timóteo, você tem um chamado, você tem um propósito, mas através da imposição de mãos, eu observo um aquecer desse propósito. Ou seja, Timóteo era um homem que andava segundo o que Paulo já tinha, mas era necessário ele aquecer para que ele entrasse numa nova estação. Você pode vir aqui à frente. Você que se encontra nessa condição de que o ambiente, a atmosfera da sua casa, do seu trabalho está atrapalhando o seu andar em integridade. Está atrapalhando o teu andar com Deus. Porque muitas vezes, meu irmão, eu já estive nessa condição. Eu estava numa casa onde os meus pais não eram cristãos, onde quando eu me converti, o meu pai olhou para mim e disse: eu não te dou 3 meses para você sair disso. Onde toda a minha casa trabalhou em favor, não em favor, em piorar a minha condição de ser cristão. Mas muitas vezes uma palavra, um fortalecimento me fizeram me manter nesse lugar e estar firme até hoje. Você pode levantar a sua mão se você está nessa condição. Não tem vergonha, pode vir aqui.
pode vir aqui. Eu sei que às vezes é uma barra que a gente tem que segurar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, e parece que está tudo nas nossas costas, e tá mesmo, porque você é o responsável por levar a água de um rio para a vida dessas pessoas. Elas só não sabem. Mas nessa manhã, você que veio aqui à frente, você vai encontrar um refrigério do alto. Amém. Você vai encontrar um alívio e um impulsionamento para tudo aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.